Boa tarde. É chegado o momento de começarmos as nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro O Homem Integral, no capítulo Planificação Interior, e que hoje nós abordaremos o subtema Relacionamentos Perturbadores. Ao longo desse estudo, desse capítulo, Joana vai tratando, a princípio, com alguns detalhes, para permear, para dirigir a nossa atenção no caminho dessa planificação. Mas vamos, primeiramente, fazer alguma reflexão em torno de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Separamos aqui, para a introdução do nosso estudo, uma passagem do Evangelho comentado por Emmanuel, comentar as cartas de Paulo, passagem dos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos em cima desse texto precioso que Emmanuel nos traz. Quando ele nos diz que todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher, ele está nos chamando a atenção para a importância significativa do dia de hoje, do momento em que vivemos, no qual, simultaneamente, há semeadura e colheita, e que, estando sob a nossa diretriz, a escolha do plantio, facultemos aquele de melhor qualidade. E isso é tão importante que logo em seguida ele diz: não é preciso atravessar a sombra do túmulo, não é preciso desencarnar para encontrar a justiça. A realidade da semeadura e da colheita podemos e devemos perceber no dia a dia em que estamos vivendo. E ele conclui: nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. É por essas colocações, como Emmanuel aqui faz, que nós somos chamados à importância de viver bem, em equilíbrio, em harmonia com as leis divinas, no dia de hoje. Não importa os descaminhos que ficaram para trás. Não importa expectativas de conquistas futuras. Importa, sobretudo, o que estamos realizando no dia de hoje. Porque nele podemos perceber ao mesmo tempo semeadura e colheita. É nesse sentido que podemos também aqui nos referir ao que temos percebido nos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que nos convida reiteradas vezes ao autoencontro, ao despertar do eu profundo, à atenção consciente no dia de hoje, no que estamos realizando agora, como sendo o material mais importante de trabalharmos. Vamos então para a nossa temática central: relacionamentos perturbadores. Os indivíduos de comportamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável.
pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva, portanto, inseguros, desconfiados, ciumentos. Então, ela começa no livro O Homem Integral, nesse item, nos chamando a atenção exatamente nesse tópico. Esse é o primeiro parágrafo desse título que estamos estudando no capítulo 7 do livro O Homem Integral. E aqui é claro que nos vem logo a reflexão. As pessoas de comportamento neurótico. Ora, no mundo de provas e expiações, se não estivermos trabalhando a espiritualidade interior, o despertamento dos objetivos espirituais da vida, somos diariamente bombardeados por conflitos, desequilíbrios, acidentes, problemas sérios na realidade do mundo material em que nos encontramos. E para não termos aberturas que nos levem a comportamentos neuróticos, é preciso, de fato, estarmos trabalhando esse material fornecido nas experiências na Terra de forma espiritual, de forma positiva. Caso contrário, nos perceberemos de forma mais ou menos intensa, envolvidos em processos obsessivos, com atitudes de insegurança e muitas vezes nos percebendo no nível de ciúme, de desconfiança mais intensa, a nos chamar a atenção. É por isso que Joana começa logo colocando esse apontamento para a nossa reflexão. Prossigamos. Creem não merecer o amor de outrem. E se tal acontece, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem a afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Comportamento neurótico, aí a gente vai notando que é relativamente fácil nos enquadrarmos, se não estivermos atentos às questões e aos valores de ordem espiritual. Então, quantas pessoas estão nessa linha de conflito? Primeiro, creem que não merecem o amor de outrem, que não valem nada, que não merecem ser amadas. E pior ainda, quando encontram alguém que lhes expõe esse sentimento, aí elas entram no conflito de achar que não merece. E aí, naturalmente, realizam o comportamento que a princípio não gostaria que os outros fizessem com ela, podendo traí-los, abandoná-los na primeira oportunidade. É muito complicada a criatura humana, mas é fácil de entendermos as causas. Dentro de nós emergem inúmeras encarnações que se encontram no nosso inconsciente profundo. E na maioria dessas experiências que tivemos em outras existências, o saldo de conflitos, de desequilíbrios, de vícios é preponderante. E que tentam, na nossa experiência atual, sabotar as possibilidades de êxito, de comportamento renovador que estejamos tentando estabelecer. Ainda bem que tivemos esse encontro com a doutrina espírita e que agora estamos nos envolvendo em maiores esclarecimentos com a psicologia de Joana de Ângeles, para, de fato, trabalharmos em nós a superação desses conflitos interiores
e trilharmos caminhos que, de fato, nos levem à conquista de paz, de harmonia, de felicidade. Mas prossigamos. Quando se vinculam, quando se unem a alguém, essas pessoas fazem-se absorventes, castradoras, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para si. São, desse modo, relacionamentos perturbadores, egocêntricos. Então, a coisa é muito séria, porque aqui Joana abre outra vertente de possibilidades que o comportamento neurótico vai caracterizando. Quando consegue estabelecer um relacionamento com bases mais estáveis, como, por exemplo, no casamento, essas pessoas estabelecem uma atitude de exclusividade absoluta para si, estabelecendo com isso atitudes em um relacionamento aonde o egocentrismo, a possessividade exacerbante causam muitos problemas e muitas dificuldades. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Aqui tem muito material importante para nossa reflexão. Porque para que vivamos relacionamentos positivos, construtivos, harmoniosos, é preciso estarmos trabalhando nosso amadurecimento espiritual. Termos atitudes psicológicas equilibradas, a fim de manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico, Joana nos diz. E ao estabelecermos essas diretrizes em nossa vida, passamos a ter uma atitude empática nos relacionamentos, aonde a negação de si mesmo entendamos aqui como atitude positiva de combate ao egocentrismo. Essa negação de si mesmo é uma autodoação planificadora. A pessoa vivencia um nível de qualidade no relacionamento, aonde ela gosta, tem afeto, ama, mas se sente gratificada pela própria atitude que toma. Que essa atitude venha ser correspondida com reciprocidade ou não. É aí aonde essa qualidade de madureza, de equilíbrio psicológico, emocional, de fato se impõe. A pessoa ama porque para ela é felicitador amar. E por não gerar mecanismo de expectativa de retribuição, possibilita ao máximo a que o outro perceba, se sinta atraído à reciprocidade de forma espontânea, não por cobrança, não por desconfiança, que na verdade apenas caracteriza as atitudes neuróticas e desequilibradas. Não se escora em suspeitas.
nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Que maravilha, não é? Mas isso é dentro desse comportamento onde a maturidade psicológica e emocional estão presentes. Então, não se escorem suspeitas, não desconfia do outro, não tem exigências infantis, sabe vivenciar um nível de liberdade sem dependências dentro do relacionamento, elimina ciúme e ambição de posse, e o melhor de tudo, proporciona inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, naturalmente também ama. É assim que Joana vai colocando para nós as diretrizes do caminho ideal para vivenciarmos conosco mesmo e com aqueles que estejam se relacionando conosco, com nós. Vamos lá. Quando por acaso não correspondido, não se magoa, nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade ao outro que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Então é assim que deve ser, né? Vivenciar um relacionamento de qualidade, onde a ausência de expectativas de retribuição evita mágoas e ressentimentos. Mas aqui Joana ainda vai mais adiante, quando ela diz, compreendendo que é seu objetivo doar-se e não exigir. A exigência é característica da imaturidade psicológica e emocional. É daqueles que ainda não sabem se autovalorizar, ainda não trabalharam o suficientemente a sua autoestima, seu autovalor. E desse modo, vive na expectativa de uma constante moeda de troca, aonde ele só se sente bem se a correspondência do que ele faz venha e venha o mais breve possível. E concluindo, Joana diz, permite a liberdade ao outro, que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Ou seja, vivencia bem o dia de hoje, como inclusive refletimos na abertura desse estudo com a mensagem de Emmanuel. A pessoa vive muito bem o dia de hoje, doa-se no relacionamento, sente-se planificado na doação e não gera nenhuma carga de ansiedade ou de compulsão por expectativas que poderia ter em relação ao outro. Quando estas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade em torno dos desejos lúbricos e não do real sentimento que ele representa. Eita! Joana faz aquela colocação bem enfática
e profundamente verdadeira. Ela diz aqui que se essa característica proveniente da maturidade emocional e psicológica, que se realiza no amor planificador, sem expectativa, se isso não acontece, o que acontece, isso se dá na grande maioria dos relacionamentos. É o amor, que é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade. E como sabemos, de uma sociedade materialista, unicista, imediatista, hedonista, voltada para o prazer, e por isso ela acrescenta adiante, em torno dos desejos lúbricos e não do real sentimento que ele representa. Então, todas essas complicações que estão bem presentes em uma grande maioria de relacionamentos na vida atual, aonde a ausência de espiritualidade e o excesso de egocentrismo gera relacionamentos de cobrança, de conflitos, de ciúmes, de desconfiança, e que se traduz, ao longo do tempo, em desgastes e rupturas, porque nos dias atuais, cada vez mais rapidamente, esses relacionamentos se desfazem, como resultado da imaturidade curtida a dois. Isso acontece muito. E por trás disso está essa aparência de amor que é divulgada pela sociedade materialista através das mídias, né, dos veículos de comunicação em massa, e que, de maneira nenhuma, trabalham o auto-amor, a autoestima e a consequência no amor doação, no amor que estabelece a realização planificadora no próprio ato de doar-se. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando os seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Aqui vai ficando bem interessante, né, o conteúdo dessa lição que estamos trabalhando, e aqui Joana já vai assinalando para nós a importância do autodescobrimento para sermos felizes e para termos relacionamentos de qualidade. E nesse autodescobrimento, aqui vamos refletir um pouco mais. Não pode haver campo para autopunição, autojulgamento e nem autocondenação. É preciso nos percebermos constituídos nos limites das experiências reencarnatórias, aonde trouxemos muito material de baixa qualidade no nosso psiquismo e que não faz sentido nenhum autojulgarmos, autopunirmos, autocondenarmos por isso. O trabalho a que somos chamados a realizar agora é o trabalho da transcendência, da percepção e identificação com os ideais elevados da espiritualidade, com o trabalho de transcendência desse material ruim do passado, no estabelecimento de novos hábitos mentais, emocionais, comportamentais, que se traduzam no compromisso renovador que agora temos com a harmonia, com a paz, com a felicidade, tal como nos é apresentado pelo Evangelho de Jesus. Então, nessa linha de trabalho libertador, erros
e desequilíbrios que estivemos envolvidos no passado. Não podem nos martirizar nem nos desequilibrar no presente. Podem e devem ser analisados para nunca mais repetirmos, mas também para em seguida transcendê-los. Nós somos chamados a ter aquela atitude do retrovisor no carro. Olhamos para o retrovisor para termos uma ideia do que vem ou do que está atrás do carro. Mas o foco e a direção maior é o que está no para-brisa na nossa frente. É o que mais adiante estaremos colhendo pelo resultado renovador do nosso dia atual. Simplesmente deve renovar-se, sempre, para melhor agindo com correção, sem consciência de culpa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão atemporal, em entrega, em confiança, em paz. Esse é o grande alvo, é a grande meta que Joana vai nos lembrando aqui. O trabalho de renovação, de aprimoramento moral, se renova dia após dia. Sempre percebemos, encontramos em nós questões a serem superadas, melhoradas, aquisição de virtudes, para melhor agir com correção, mas atentos a não haver aberturas para consciência de culpa, consciência de responsabilidade, que é muito diferente, sem autocompaixão, sem atitudes medíocres ou de complexo de inferioridade, de acharmos-nos sem condições de conquistarmos e de realizarmos o ideal que foi programado para nós na atual encarnação. Sem ansiedade também, mas, sobretudo, vivendo o dia de hoje, viver o tempo com dimensão atemporal. Está bem presente no dia de hoje. Em entrega, em confiança, em paz. Poderíamos dizer, mas é tudo isso que eu mais quero. E por que nos permitimos tanto sermos sabotados pelas intromissões provenientes da sociedade materialista ou provenientes do mundo espiritual inferior, que tenta, em inúmeras circunstâncias, dificultar ou sabotar os nossos esforços de melhoramento espiritual. Estejamos cada vez mais atentos para não permitir isso. Então, volto ainda a destacar: viver o tempo com dimensão atemporal significa estar muito bem no dia de hoje. Zero de ansiedade ou de preocupação pelo dia de amanhã. Zero de sentimentos de remorso ou de culpa do que houve no passado. Mas vivenciando bem o dia de hoje, aprofundando o equilíbrio e a harmonia com as leis divinas. Sobretudo, a lei maior, a lei do amor. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Estamos chegando próximo à conclusão do nosso estudo dessa tarde. E aqui nesse penúltimo slide, Joana nos chama a atenção, em um resumo, sobre a causa dos relacionamentos perturbadores. A falta de maturidade psicológica. Em razão dos conflitos, das obsessões e ansiedades do homem moderno, sobretudo nos dias
em que estamos vivendo agora. Então, qual o caminho? Está bem delineado para não estarmos dentro desses relacionamentos perturbadores. O autoencontro, o autodescobrimento, a percepção espiritual da vida, o compromisso que passamos a assumir conosco mesmos de hoje está melhor do que ontem. Amanhã certamente estaremos melhor do que hoje, mas bem centrado no dia de hoje, fazermos o melhor que está em nossas mãos. E agindo desse modo, iremos cada vez mais trabalhando a nossa imunidade em relação a obsessões, às influências espirituais negativas, às ansiedades, às preocupações, que normalmente não resolvem nada, apenas perturbam o dia de hoje. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança. E os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria, com alta carga de energia vitalizadora. Então, a diretriz maior, a Joana aqui bota bem destacado, ao autoconhecimento. E é isso que nós buscamos trabalhar nesses estudos da série psicológica. Através dele adquirimos confiança. E o resultado? Os conflitos cedem lugar ao amor, que é tudo o que mais queremos, né? Que se transforma em núcleo gerador de alegria, com alta carga de energia vitalizadora. Esse é o roteiro, essa diretriz que Joana nos aponta na superação de relacionamentos perturbadores, nos quais grande parte da humanidade tem estado envolvido. Mas nós podemos e devemos, diante do que a doutrina espírita já nos forneceu e o que esses estudos da psicologia de Joana nos fornece, assumir o compromisso conosco mesmos na linha do auto-amor, da autoestima, do autoconhecimento. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado nessas reflexões. Se possível, compartilhem esse vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.